Galera, trago informações exclusivas, tá? Enfim, vamos conversar bastante sobre isso porque tem detalhes importantes a respeito do balanço do Santos referente a 2024, ano da Série B. Muito me preocupava o tamanho do rombo. Vamos lembrar, um ano que você tem receitas muito comprometidas e, portanto, eu não sabia quanto que o Santos terminaria o ano fiscal em termos de arrecadação, déficit, etc. Eu não tenho todos os detalhes aqui fechados, mas hoje eu tenho a informação de qual é o resultado do balanço do Santos de 2024. Mais ou menos na casa dele, não vai fugir muito disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Vamos falar sobre isso, mas antes gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para não perder nada e se você pudesse se tornar membro, para nós é muito importante. Vamos lá. Gostaria de te dar um recado importante, afinal, tá vendo essa garrafa aqui? É da Golcase. E cara, com o nosso cupom você tem muito desconto, não só nessa garrafa, mas eles me mandaram muitas coisas, eu tenho que mostrar para vocês da próxima vez, me cobrem as mochilas que eles mandaram. Que são impressionantes, mochilas de viagem. Mas olha essas capinhas aqui que você pega em promoções de compre uma, leva duas. Tem essa daqui que é linda. E qualquer modelo de celular, tá? Tem essa daqui que é da Torcida. E tem essa daqui também, vem pro peixão, que dá para personalizar. Você pode colocar o que você quiser ali do lado. É de muita qualidade e tudo na Golcase. Absolutamente tudo. Não só produtos do Santos, porque eles não trabalham só com coisas de clubes. Você tem desconto utilizando o nosso cupom GOLPEIXE, tá? Então, mire seu celular aqui para o QR Code que aparece para você e se divirta na loja que está cada vez mais legal, mais bonita, mais incrível, com mais produtos interessantes, tá bom? Recomendo demais. Vamos lá. O Santos se preocupava com a questão do ano fiscal, né? Do ano das finanças de 2024. Afinal, entre o Marcelo Teixeira, numa gestão bastante temerária ali do Rueda no final de 23, que ele, para tentar livrar o Santos do rebaixamento, passou a gastar muito mais, aumentou muito a folha salarial para tentar tirar o time daquela lama, não conseguiu. E aí chegou o Marcelo Teixeira, venceu as eleições do fim de 23, assumiu em 24 e herdando a Série B, que já era um ano que o Santos teria receitas bastante comprometidas por conta disso, principalmente no que diz respeito à televisão, tá? Principalmente no que diz respeito à televisão. Para você ter uma ideia, o Santos arrecadou em 2024 mais com o Campeonato Paulista em termos de televisão do que arrecadou com a Série B inteira. Campeonato Paulista foram 16 jogos, menos da metade de um turno, o Santos arrecadou cerca de 40 milhões. No Campeonato Brasileiro da Série B foram 19. Isso com informações que eu li ano passado, não são informações privilegiadas do balanço. Isso eu não tenho ainda. Várias coisas que com relação ao balanço eu não tenho. O que eu trago aqui com exclusividade é quanto o Santos teve de resultado final desse balanço. Teve superávit, empatou, teve déficit. É isso que a gente vai trazer aqui. Mas esse foi o cenário. Um ano de receitas muito comprimidas. O time precisando mudar completamente, muitas contratações. O time fez contratos que tinha ali salários dentro da realidade da Série B, mesmo imaginando que, assim, sabendo que a folha salarial do Santos na Série B de 2024 foi a maior folha praticada por qualquer time na história da Série B, não só do ano passado, mas da história. Nenhum time teve uma folha salarial tão alta na história da Série B como o Santos em 2024. Isso é informação. E mesmo com tudo isso, o Marcelo Teixeira precisou diminuir muitos salários, renegociar muitos salários, deixar de pagar algumas coisas, adiantar, aumentar alguns vínculos para poder pagar depois, para poder fazer com que o ano de 2024 ele conseguisse ter fluxo de caixa, pagar o salário de todo mundo, pagar as devidas premiações e não ter um rombo de dívida muito grande. E aí, isso foi acertado ou deu certo ou não deu certo? Essa é a pergunta. E a minha resposta, ela aparentemente, ela inicialmente é uma, mas ela pode mudar a partir da gente poder analisar o balanço. E como anda a história do balanço, quando ele vai ser publicado? Publicado mesmo, eu não sei. Mas o que eu sei é que ele vai estar na mão dos conselheiros a partir do início de abril.
eu recebi informações privilegiadas com algumas pessoas que eu pude apurar de alguns detalhes desse balanço. O mais importante deles é com relação ao resultado final desse balanço. E eis que o resultado final é o seguinte: o Santos fechou o ano de 2024 com um déficit de aproximadamente 100 milhões de reais. Tá, isso é bom, isso é ruim? Qual que é a minha análise sobre isso? Sem analisar o balanço, sem olhar o que o Santos teve de gasto, o que o Santos teve de receita, o quanto aumentou a receita, qual que é o perfil da dívida, porque a gente falava de uma dívida de cerca de 700 milhões e que agora, portanto, seria de 800. O perfil da dívida mudou, o Santos conseguiu alongar dívidas, porque muitas vezes não é sobre a dívida total, mas é sobre o perfil dela. Eu não tenho informação sobre esses detalhes. O que eu tenho de informação é que entre receitas e despesas, o Santos se endividou mais 100 milhões de reais em 2024. E aí, qual que é a minha opinião fria sobre isso, sem, mais uma vez, ter conhecimento sobre os detalhes técnicos do contrato? Eu acho que eles fizeram um milagre. Eu acho que eles foram muito bem. A gestão Marcelo Teixeira foi muito bem. Cara, você endividar o clube 100 milhões de reais no ano de Série B, a gestão chegando lá, você tendo que contratar vários jogadores, assim, olhando, por exemplo, eu sei que são outras realidades, mas você vê o que o André Sanches fez no Corinthians, que triplicou a dívida do Corinthians em 3 anos. Saiu de uma dívida, sei lá, de 600 para 2 bi. Na verdade era de 1 bi, né? Saiu de 300 para 1 bi, ele triplicou a dívida, e aí depois aumenta mais com o Duílio, dobra a dívida com o Duílio, hoje com o Augusto está devendo 2,5 de bi. Isso em questão dos últimos 6 anos, isso é um escárnio completo. Você aumentar a dívida em 100 milhões de reais no ano de Série B, eu confesso que eu imaginava muito mais. E vamos lembrar que 100 milhões de déficit foi planejado no orçamento que saiu para 2025. No orçamento que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo no começo desse ano. O Santos apresentou um orçamento que prevê ali mais ou menos 92 milhões de déficit para esse ano de 2025. Ou seja, o Santos está de fato operando no vermelho, mas é um Santos tentando agora, de alguma maneira, criar mecanismos de aumentar a sua receita. Eu não sei qual foi a receita que o Santos gerou na Série B, entendeu? Mas para ter tido um déficit de só 100 milhões, eu acho que existiu um certo êxito nessa tentativa de aumento de receitas com o Santos na Série B. Porque é muito difícil aumentar a receita de um time que está na Série B, um time que hoje não tem praticamente bilheteria relevante, porque joga, como diz o Sr. Mano, numa gaiola, que é a Vila Belmiro, que é um estádio que eu amo, mas que não proporciona receita, né? Com várias questões viciadas com relação a cadeiras que são de donos e tudo mais, e sem contar que era um time muito fraquinho para jogar uma Série B, e o público compareceu ao longo do torneio, foi uma média de público muito alta, mas mesmo assim isso não representa dinheiro na mão do Santos. Uma receita de televisão completamente comprometida, patrocinadores que até uma menor exposição, afinal é uma Série B, e eles conseguiram, na minha visão, por conta desses números frios, fazer milagre. E vocês sabem, eu sou zero defensor do Marcelo Teixeira, eu já fui interpelado juridicamente, judicialmente pelo Marcelo Teixeira por coisas que eu falei ao respeito dele, que eu não retiro, mantenho absolutamente todas. Então, assim, não tenho nenhum compromisso com passar pano para nada. Muito pelo contrário, eu sempre fui um crítico muito grande, que se você acompanhava o meu trabalho antes do Vem Pro Peixão lá no Futeboteco, é só você... Bom, os vídeos estão todos lá. Se você não acompanhava, tá lá, vai todo mundo ver. A internet não apaga essas coisas. Tem inclusive uma playlist, Opiniões Rodolfo, lá no Futeboteco, que você acha todos os meus vídeos de opinião com relação ao Santos, com relação ao Marcelo Teixeira. Tudo que eu falei tá falado, nunca apaguei absolutamente nada. Então é isso. Eu esperava muito mais, esperava um saldo bem mais negativo, mas qual que é a real preocupação agora? A real preocupação é 2025. Porque em 2025 o Santos aumentou muito a sua folha de pagamento. O Santos terminou o ano de 2024 mais ou menos com 14 milhões de folha do time profissional.
com a janela do meio do ano, porque lembre-se que todas aquelas amostras que o Marcelo Teixeira fez em entrevistas coletivas, elas acontecem antes da janela do meio do ano, quando o Santos contratou 6 jogadores. Alguns não estão mais no Santos, o Wendel Silva, por exemplo, o Serginho, que ganhava até pouco, mas o Santos trouxe alguns jogadores, o próprio Indy saiu, mas é um cara que onerou o clube, o Billy Arce, né? O Santos fez uma janela do meio do ano passado absolutamente pavorosa, mas entre elas veio o Patrick, jogador que inclusive que o Santos paga a maior parte do salário, que é alto para o Atlético Paranaense, sem contar o que o Santos teve que pagar para o Atlético Mineiro, vai ter que pagar para o Atlético Mineiro, eu não sei se ainda pagou essa dívida, que é com relação à compra do jogador, um absurdo completo. Então o Santos terminou o ano de 2024 com 14 milhões. Teve alguns jogadores que saíram, o Juliano, que tinha salário relativamente alto, o Otero, que ganhava na faixa de 300 mil reais, deixou o clube e tudo mais. Teve alguns jogadores que saíram. Mas chegou muita gente ganhando bem. E outros que ficaram tiveram seus salários readequados. O Furt tá aí, teve seu salário readequado. Ele ganhava 300 pau no passado. Esse ano, entre todas as coisas que o Santos deve para ele, dá mais de 1 milhão e 300. Mais. Chuto que se o Santos pagar tudo que deve, uma milha e meia, porque o dólar aumentou e tem vários gatilhos do contrato deles são em dólar. Tá? Então tem essa questão do Furt, tem o Morelos, que o salário dele aumentou. Já não são, era os 450 mil da Série B que ele fez o acordo, mas o salário dele era 900, só que o Santos tem que pagar o 900 e o que deixou de pagar no ano anterior, então é mais de 1 milhão. Eu tenho certeza que o Atlético Nacional não está pagando metade do salário do Morelos. O Atlético Nacional pagava coisa de 200 conto no ano passado, entendeu? Então simplesmente é o Santos pagando a maior parte de jogadores que não estão sendo utilizados hoje, sem contar todos os jogadores que chegaram esse ano, né? E jogadores assim, quanto você acha que ganha o Roleiser? Eu não tenho essa informação, mas deve ganhar muito bem. Quanto você acha que ganha o Veron? Quanto você acha que ganha por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui de algum jogador que chegou esse ano, o Zé Ivaldo, que chegou do Cruzeiro, time que já era SAF. Né? Quanto você acha que ganha o Léo Godoy? Quanto você acha que ganha o David Washington? Certeza que ganha mais de 1 milha vindo do Chelsea. Quanto você acha que ganha Tiquinho? Se não é mais de 1 milha, se aproxima disso. O Santos trouxe muita gente gastando muito dinheiro. Eu assim, estimo, e aqui é um palpite baseado em algumas apurações e opiniões de algumas pessoas que eu confio muito, que a folha salarial hoje do Santos estaria por volta dos 30 milhões por mês. É uma senhora folha. É uma senhora folha. E aí é uma conta muito simples, né? Você faz aqui, ó, 30 milhões vezes 13, porque você conta o 13º, são 390 milhões de reais no ano só em salário de jogador. O Santos costuma arrecadar um pouco mais dos 400 milhões por ano. Então aqui só essa folha salarial compromete toda a receita do Santos normal, só que agora tem o fator Neymar. O fator Neymar vai proporcionar que o Santos arrecade mais. Mas quanto que o Santos vai arrecadar? É o primeiro ano de um novo contrato de Campeonato Brasileiro, que foi dividido, o Santos faz parte da Libra. Quanto que o Santos vai arrecadar do Campeonato Brasileiro? Depende muito da posição que o Santos vai ficar. Foi um ano que o Campeonato Paulista aumentou um pouquinho o que paga para os clubes, saiu de 40 para 46, se eu não me engano, são 6 milhões a mais. Onde o Santos vai parar na Copa do Brasil? O Santos precisa de ter um bom desempenho na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro esse ano, para cobrir os gastos de 2025. Não é à toa que o Marcelo Teixeira tem batido na tecla de cortar custos agora, de diminuir essa folha salarial, porque ele sabe que vai ser um grande problema. Ele sabe que vai ser um grande problema. E por mais que o Neymar tenha ajudado a aumentar gatilhos com relação a patrocinadores, etc., a gente sabe que muitas das marcas que o Santos está fechando são para o Neymar, para o salário de imagem do Neymar. Dizem que o Santos tem 20% dos acordos que fecha, que o Santos, como agência, fecha para o Neymar e que o Santos pode reaver para pagar os salários que seria de mais ou menos 4 milhões de reais por mês o Neymar. Né? E ele teria 80% de tudo. Então, se o Santos fechar pelo menos 20 milhões para o Neymar em termos de publicidade, o Neymar praticamente jogaria de graça no Santos, porque desses 20, 16 seriam do Neymar, 4 do Santos, que é referente ao salário que o Neymar tem. Então o Santos pegaria esses 20% que tem dos contratos do Neymar e poderia pagar o salário do Neymar e ele jogaria praticamente de graça. Mas beleza, se for isso, ótimo. Se o Santos conseguiu chegar nesse nível, que eu não tenho essa informação, ótimo, fecha a conta do Neymar. Mas e a conta do resto do time? E esses valores que o Santos está gastando para comprar jogador?
Porque o Santos recebeu o Jair, vendeu por 12 milhões de euros e o caramba e tal, parcelado, mas o Santos pagou 11 no Rolaser. Aí o Santos pagou dinheiro em vários outros jogadores. Gastou grana pesada. O Tassiano, 4 milhões e meio de euros. Euros. Entendeu? Então, eu realmente estou muito preocupado com o balanço do Santos para 2025. Acho que eles foram bem em 2024, um déficit só da casa dos 100 milhões, mas o Marcelo Teixeira e a sua gestão tem que cumprir pelo menos o que está previsto no orçamento do clube, que previa ali um déficit de 90 e poucos milhões. Eu acho que o ideal é o Santos a cada ano dever 100 milhões a mais? Obviamente não. Obviamente não. Mas no futebol, a cada ano você tem potencial também de aumentar a sua receita. Se você vai montando um time bom, se você vai melhorando a base, tendo potencial de vender mais jogadores da base, coisa que o Santos fez ano passado, só saiu o Marcos Leonardo, né? Salvo algum engano. Mas se você tem potencial de ter mais jogadores da base, vender mais jogadores da base, isso no mundo sem SAF, tá, gente? Tô discutindo aqui o Santos como ele é hoje. Se chegar uma SAF, compra toda a dívida do Santos e aí o mundo é outro, a conversa vai ser outra. Mas o Santos ainda não é uma SAF, até onde eu sei. Então a gente tem que se preocupar com essas questões, né? Então, no momento que, se você consegue se tornar competitivo, ainda que você a cada ano que passa deva 100 milhões, se isso te proporcionar um aumento de patrimônio, se isso te proporcionar títulos, se isso te proporcionar oportunidades de vendas que podem romper esses rombos que ficam, a coisa não fica tão complicada assim olhando para os co-irmãos, né? O São Paulo esse ano, o São Paulo, qual foi o 2024? Eu não sei se saiu o balanço de 2024 do São Paulo ainda, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Porque eu vi que o São Paulo nos últimos anos deveu muito mais do que 100 milhões. Aqui, ó, saiu. São Paulo acumula déficit de 191 milhões em 9 meses. Isso daqui não é o balanço final do São Paulo, isso aqui são o balanço dos 3 primeiros trimestres do São Paulo. Nos primeiros 9 meses do ano, o São Paulo já acumulava um déficit em 2024, que é o dobro do que o Santos acumulou na Série B. E a gente está falando de um clube que jogou a Série A. Um clube que vinha de título. Ano passado não ganhou título, mas vinha de um título da Copa do Brasil. Muito da grana que entrou em 2025. E mesmo assim, foi para 191 milhões de déficit em Série A. Então, assim, baseado nesses números, olha os números do Corinthians. O Augusto Melo pegou o Corinthians no ano passado, no começo do ano passado, com 1,8 bi em dívidas e já estão estimando que está em 2,4 bi. O cara, em 1 ano e 3 meses, o cara aumentou a dívida do Corinthians em 600 milhões. É praticamente uma dívida Santos inteira. Entendeu? Então, assim, não é querendo não, tá? Eu gostaria de ver o balanço do Santos com o balanço do Palmeiras, que já saiu. O Palmeiras teve recorde de arrecadação e o Palmeiras teve superávit de quase 200 milhões no ano de 2024. Eu gostaria de ver isso pro Santos. É isso que a gente tem que cobrar. Mas, assim, considerando que foi um ano de Série B, considerando que as receitas foram completamente comprometidas, você ter... Minha câmera sumiu aqui. Você ter... Ixi... Não acredito. E agora? Puta que pariu. O que aconteceu? Eu vou cortar essa parte, gente. Minha câmera apagou do nada aqui. Eu acho que o áudio você estava ouvindo porque estava sendo captado pelo OBS. Mas enfim, a câmera reapareceu. Mas é isso, tava explicando. Num cenário como esse, de São Paulo devendo 200 milhões por ano, jogando Série A, tendo que negociar 14 jogadores, acabando com o elenco. O Corinthians, em 1 ano e 3 meses, aumentando 600 milhões a dívida. O Santos jogando Série B, aumentar 100 milhões, a gente vai achar um fim do mundo? Claro que eu gostaria de um outro cenário, mas eu achei plausível. A minha preocupação é para 2025. Porque se para 2024 tinha desculpa e a gente aceita os 100 milhões de déficit, de novo apagou a câmera aqui, se a gente aceita os 100 milhões de déficit por conta dessa questão de ter jogado a Série B, cara, a gente absolutamente não pode
aceitar um ano de 2025 com Neymar e companhia limitada, com a receita que o Neymar é capaz de trazer, com o fato do Santos ser destaque na televisão, as emissoras quererem o Santos no Campeonato Brasileiro cada vez mais, e quanto mais jogos do Santos são transmitidos em televisão aberta pela Globo, porque o Santos faz parte da Libra, mais o Santos ganha, e o Santos vai ter muitos jogos privilegiados pela TV por conta do Neymar, se o Neymar ficar, claro, né, para o segundo semestre. Então, o Santos tem que fazer esse momento Neymar se tornar receita para não ter um rombo muito alto assim em 2025. Para que o orçamento que foi especulado lá atrás, com déficit de menos de 100 milhões de reais, seja pelo menos cumprido. E aí, claro, o ideal seria que no futuro a gente se tornasse uma SAF. E aí, se você tiver uma dívida altíssima de SAF, já fica mais difícil de você ser vendido. Fica mais difícil. Quanto mais você deve, mais é o risco que o investidor corre. E fica mais difícil de ser vendido. Então é isso. Eu acho que é uma boa notícia. A gente vai ter mais detalhes desse balanço em breve. Quando ele sair ali para os conselheiros, deve vazar alguma coisa ali para sócio, etc. A gente tem uma rede de apuração e a gente traz mais detalhes com relação ao quanto o Santos faturou com patrocínios, com bilheteria, quanto o Santos gastou com o departamento de futebol, com salários, etc. Para a gente poder entender direito esse balanço. Mas olha, 100 milhões de déficit num ano de Série B, eu achei um número muito bom. E aqui, parabéns é demais, porque a gestão, qualquer gestão de qualquer clube não faz mais do que sua obrigação de gerir o clube bem. Mas eu achei que a notícia foi mais positiva do que negativa e eu cumprimento aqui quem conseguiu esse milagre de fazer o Santos não entrar num buraco no pior ano da sua história. E é muito sobre essa atual gestão, que eu sou um crítico, não votei, mas tenho que reconhecer. O que você pensa sobre isso? Comente aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.